Para complicar as coisas, justo naqueles dias, Nino reapareceu. Nunca me devolvera as chaves, embora eu tivesse insistido muito em reavê-las. E assim ele se materializou em minha casa sem telefonar, sem bater na porta. Expulsei-o de lá. Disse que a casa era minha, que ele não pagava mais o aluguel e nem sequer dava um centavo para a Ima. Jurou que, aniquilando como estava pela dor de nossa separação, tinha se esquecido. Me pareceu sincero, tinha um ar alucinado e estava bem mais magro. Prometeu com solenidade involuntariamente engraçada que recomeçaria a pagar a partir do mês que vem. E me falou com voz comovida de seu afeto por Ima. Depois, aparentemente de modo descontraído, tornou a me indagar sobre o encontro com Antônio, sobre como tinha sido, primeiro em geral e depois no plano sexual. De Antônio passou aos amigos dele. Tentou me fazer admitir que eu havia cedido. E este e aquele, não por atração verdadeira, mas só por revanche. Me assustei quando ele começou a acariciar meu ombro, o joelho, o rosto. Imediatamente vi, nos olhos e nas palavras, que o que deixava desesperado não era ter perdido meu amor, mas que eu tivesse me deitado com aqueles outros homens e que mais cedo ou mais tarde voltaria a me deitar com outros e os teria preferido a ele. Ele só havia reaparecido naquela manhã para enfiar de novo em minha cama. Exigia que eu degradasse os amantes recentes, demonstrando-lhe que meu único desejo era voltar a ser penetrada por ele. Enfim, queria reafirmar sua primazia e depois com certeza desapareceria de novo. Consegui fazer que me devolvesse as chaves e o mandei embora. Então me dei conta, com surpresa, de que não sentia mais nada por ele. Todo o longuíssimo tempo em que o havia amado se dissolveu definitivamente naquela manhã. A partir do dia seguinte, comecei a me informar sobre o que devia fazer para conseguir um cargo ou pelo menos uma substituição nas escolas médias. Logo entendi que não seria algo simples e, de todo modo, era preciso esperar o novo ano letivo. Como eu dava por certo o meu rompimento com a editora, diante da qual, em minha imaginação, se daria o ruinoso desmoronamento da minha identidade de escritora, entrei em pânico. As meninas estavam habituadas desde o nascimento a uma vida abastada. Eu mesma, a partir do casamento com Pietro, não conseguia me ver de novo sem livros, revistas, jornais, discos, cinema e teatro. Precisava pensar imediatamente em trabalhos provisórios. Coloquei anúncio nas lojas da vizinhança, em que me oferecia para dar aulas particulares. Depois, numa manhã de junho, o diretor me telefonou. Tinha recebido o pacote, tinha lido o datiloscrito. Já? Falei com falsa desenvoltura. Sim, e é um livro que eu nunca esperaria de você, mas que você, para minha surpresa, acabou escrevendo. Está me dizendo que é ruim? É, de primeira a última linha. Puro prazer de contar. Meu coração disparou no peito. É bom ou não é? É extraordinário. Fiquei orgulhosa. Em poucos segundos, não só reconquistei a confiança em mim, mas também me tornei fluente. Desandei a falar de minha obra com entusiasmo infantil. Ri várias vezes, interroguei a fundo o meu interlocutor a fim de obter um consenso mais articulado. Logo entendi que ele tinha lido minhas páginas como uma espécie de autobiografia, uma organização em forma de romance da experiência que tive na Nápoles mais pobre e mais violenta. Disse que havia temido os efeitos negativos de meu retorno à cidade, mas agora precisava admitir que aquela volta me fizera bem. Omiti que o livro tinha sido escrito muitos anos antes, em Florença. É um romance duro, sublinhou. Diria até que é masculino, mas paradoxalmente também delicado. Enfim, um grande passo adiante. Depois falou de questões operacionais. Achou melhor adiar a publicação para a primavera de 1983, para que ele mesmo pudesse se dedicar a uma edição acurada e preparar bem o lançamento. Concluiu com certo sarcasmo. Conversei sobre o livro com sua ex-sogra. Ela me disse que tinha lido uma velha versão, o que não gostara, mas evidentemente ou o gosto dela envelheceu ou suas questões pessoais atrapalharam uma avaliação desapaixonada. Admiti depressa que tempos atrás tinha dado a ela uma primeira redação do romance. Ele disse: Dá para notar que o ar de Nápoles soltou definitivamente seu talento. Quando desligou, me senti muito aliviada. Mudei, me tornei especialmente afetuosa com minhas filhas.
A editora me pagou o resto do adiantamento e minha situação financeira melhorou. Repentinamente, passei a olhar a cidade e o bairro, e, sobretudo, o bairro, como parte importante de minha vida, da qual não só não deveria prescindir, mas também era essencial ao êxito de meu trabalho. Foi um salto brusco, passei na suspeita a uma prazerosa percepção de mim. O que eu havia sentido com o precipício adquiriu não apenas dignidade literária, mas também me pareceu uma escolha decisiva no campo cultural e político. O próprio diretor editorial o sancionou ao afirmar com autoridade: retornar ao ponto de partida significou para você dar mais um passo à frente. Claro, eu não disse a ele que o livro tinha sido escrito em Florença, que o retorno a Nápoles não tivera nenhuma influência do texto, mas a matéria narrativa, a capacidade humana dos personagens provinham do bairro e certamente o ponto de virada estava ali. Adele não tinha tido a sensibilidade para entendê-lo, por isso havia perdido. Todos os Airota haviam perdido, e mais um perdedor foi Nino, que no fundo me considerara parte de seu elenco de mulheres, sem me distinguir das outras. Por fim, algo ainda mais significativo para mim, quem também perdeu foi Lila. Ela não havia gostado de meu livro, tinha sido muito dura, ceder a um dos raros choros de sua vida quando teve de me ferir com seu julgamento negativo. Mas não lhe queria mal por isso, ao contrário, estava contente de que tivesse errado. Desde a infância, eu lhe atribuía um peso excessivo e agora me sentia quase aliviada. Finalmente estava claro que aquilo que eu era não era ela e vice-versa. Sua autoridade não me era mais necessária, eu tinha a minha. Me senti forte, mas não vítima de minhas origens, mas capaz de dominá-las, de lhes dar uma forma, de resgatá-las para mim, para Lila, para qualquer um. O que antes me puxava para baixo, agora era a matéria que me levaria mais para o alto. Numa manhã de julho de 1982, telefonei para ela e disse: tudo bem, vou ficar com o apartamento em cima do seu. Estou voltando ao bairro. Troquei de casa em pleno verão. Antônio se incumbiu da mudança, mobilizou uns homens fortões que esvaziaram o apartamento da Viataço e arrumaram todas as coisas no bairro. A nova casa era escura e a recente mão de tinta nos cômodos não serviu para reavivá-la. Mas, ao contrário do que eu tinha pensado desde o momento em que voltara a Nápoles, esse fato não me deixou incomodada. Longe disso. A luz empoeirada, que desde sempre entrava a custo pelas janelas dos prédios, cansou em mim e causou em mim o efeito de uma comovente memória infantil. Já Dedê e Elsa protestaram longamente. Tinham crescido em Florença, em Gênova, no brilho da Via Tasso, e logo detestaram o piso com as lajotas desconjuntadas, o banheiro apertado e escuro, o barulho do estradão. Só se resignaram porque agora podiam gozar de regalias consideráveis, ver a tia Lila todos os dias, acordar mais tarde, porque a escola ficava a poucos passos, ir para lá sozinhas, passar um bom tempo nas ruas e no pátio. Logo senti a ânsia de me reapossar do bairro. Inscrevi Elsa na escola fundamental que eu frequentara e Dedê no mesmo ginásio em que eu estudei. Retomei contatos com todos, velhos ou novos, que se lembravam de mim. Remoronei aquela minha escolha com Carmen e a família, com Afonso, com Ada, com Pinúcia. Obviamente, eu tinha minhas perplexidades, e Pietro, muito descontente com aquele arranjo, acabou por acentuá-las e me disse por telefone: com base em que critério você pretende criar nossas filhas no lugar de onde você escapou? Não vou criá-las aqui. Mas alugou uma casa aí e as inscreveu na escola sem pensar que merecem coisa melhor. Tenho um livro para terminar e só posso fazer isso bem neste lugar. Eu poderia ficar com elas. Ficaria com Ima também? As três são minhas filhas e não quero que a terceira se separe das outras duas. Ele se acalmou. Estava contente por eu ter deixado Nino e logo me perdoou aquela mudança. Siga firme no seu trabalho, disse. Eu confio em você. Você sabe o que faz. Torci para que fosse verdade. Olhava os caminhões que trafegavam barulhentos pelo estradão, levantando poeira. Passeava pelos jardinzinhos cheios de seringas. Entrava na igreja mal cuidada e vazia. Estava triste diante do cinema paroquial, fechado, diante das sessões dos partidos que pareciam covis abandonados. Escutava os gritos de homens, mulheres, crianças nos apartamentos, especialmente à noitinha.
Ficava assustada com as venetas entre famílias, com as hostilidades entre vizinhos, a facilidade com que se entrava em luta corporal, as guerras entre bandos de rapazinhos. Quando ia à farmácia, me voltava a lembrança de Gino e sentia horror ali naquele local onde ele fora assassinado. O contornava cautelosamente. Me dirigia com pena a seus pais, que ainda estavam atrás do velho balcão de madeira escura, só que mais encurvados, brancos e sempre gentis. Absorvi tudo isso desde pequena e pensava: vamos ver se agora sei controlá-lo. Como é que você se decidiu? Me perguntou Lila, algum tempo depois da mudança. Talvez quisesse uma resposta afetuosa, ou talvez uma espécie de reconhecimento meu e ao meu valor de suas escolhas. Palavras do tipo: você fez bem em ficar aqui. Sair pelo mundo não serve de nada. Agora entendi. Em vez disso, respondi: é uma experiência. Experiência de quê? Estávamos em seu escritório. Tina estava ao redor dela. Ima perambulava por lá. E disse: uma experiência de recomposição. Você conseguiu levar toda a sua vida aqui. Eu não. Me senti bem em pedacinhos diversos. Fez um ar de desaprovação. Deixe para lá essas experiências, Helena, senão você se decepciona e vai embora de novo. Eu também me senti em pedacinhos. Entre a sapataria de meu pai e este escritório só há poucos metros, mas é como se escondessem um no Polo Norte, outro no Polo Sul. E respondi falsamente alegre. Não me desencoraje. Eu, por ofício, preciso colar um fato a outro com palavras, e no fim tudo deve parecer coerente, mesmo não sendo. Mas se a coerência não existe, por que fingi-la? Para pôr ordem. Lembra o romance que eu ainda tinha lhe dado para ler e você não tinha gostado? Ali eu tinha tentado enquadrar o que eu sei de Nápoles dentro do que depois aprendi em Pisa, em Florença, em Milão. Agora o entreguei à editora e eles acharam de bom tom. Vão publicá-lo. Ela apertou os olhos e disse devagar: eu tinha lhe dito que não entendo nada daquilo. Senti que tinha se ferido. Era como se ele tivesse jogado na cara. Se você não consegue amarrar sua história dos sapatos com a história dos computadores, isso não significa que não se possa fazer. Significa apenas que você não tem os instrumentos para isso. Me expressei em dizer: vai ver que ninguém comprará o livro, o que prova que você estava certa. Então listei um pouco ao acaso todos os defeitos que eu mesma atribuí ao texto e o que eu queria manter ou mudar antes de publicá-lo. Mas ela saiu pela tangente. Foi como se quisesse retomar a altitude. Desandou a falar de computadores como se quisesse sublinhar. Você tem suas coisas, eu as minhas. Então falou às meninas. Querem ver uma máquina nova que Enzo comprou? Foi com a gente até uma saleta. Explicou a Dedê e Elsa. Esta máquina aqui se chama PC, Personal Computer. Custa um monte de dinheiro, mas é possível fazer coisas maravilhosas com ela. Vejam como funciona. Sentou-se em um banco e, antes de tudo, ajeitou Tina no colo. Depois, com paciência, começou a explicar cada elemento específico, virando-se para Dedê, para Elsa, para a pequena, jamais para mim. Nesse meio tempo, observei Tina. Falava com a mãe. Perguntava, indicando: o que é isso? E quando a mãe não lhe dava atenção, ela a puxava pela manga da blusa, agarrava-lhe o queixo e insistia: mamãe, o que é isso? Lila explicava como se ela fosse uma adulta. Enquanto isso, Ima circulava pelo cômodo, puxando um carrinho com rodas, e às vezes se sentava no chão desorientada. Venha, Ima, a chamei várias vezes. Venha ouvir o que tia Lila tem a dizer. Mas ela continuou brincando com o carrinho. Minha filha não tinha as qualidades da filha de Lila. Dias antes, minha angústia por ela talvez ter um retardo de desenvolvimento havia passado. Eu a levara a um pediatra muito bom. A menina não demonstrava retardo de jeito nenhum e eu fiquei mais tranquila. No entanto, comparar Ima com Tina continuava me causando um leve mal-estar. Como Tina era viva, vê-la e ouvi-la falando era uma alegria. E como mãe e filha juntas me comoviam. Enquanto Lila falava de computador, começamos a usar essa palavra nessa época. Observei as duas com admiração. Naquele momento me sentia feliz, satisfeita comigo, e por isso também senti muito nitidamente que gostava da minha amiga assim como ela era, por suas qualidades e seus defeitos, por tudo, até por aquele serzinho que tinha posto no mundo.
A menina era cheia de curiosidade, aprendia tudo num instante, tinha um grande vocabulário e uma coordenação motora surpreendente. Disse a mim mesma. Ela puxou pouco a Enzo, é idêntica a Lila. Basta ver como arregala os olhos, como os aperta, ver as orelhas, sem lobo. Ainda não ousava admitir que Tina me atraía mais que minha filha, mas quando aquela manifestação de competência terminou, mostrei entusiasmo pelo computador. Enalteci muitíssimo a pequena, mesmo sabendo que Ima podia sofrer. Fiz enormes elogios a Lila, especialmente para atenuar o incômodo que lhe causei ao anunciar a publicação de meu livro. E, por fim, esbocei um quadro otimista do futuro, que guardava minhas 3 filhas e a dela. Elas vão estudar, falei. Vão viajar pelo mundo, se tornar quem sabe o quê. Porém, depois de ter beijado Tina bastante, sim, ela é uma maravilha, rebateu ríspida. Genaro também era esperto, falava bem. Lia era excelente na escola. E olha o que virou. Numa noite em que Lila estava falando mal de Genaro, Dedê tomou coragem e o defendeu. Ficou roxa e disse: Ele é inteligentíssimo. Lila a olhou com interesse, sorriu para ela, replicou: Você é muito gentil, sou a mãe dele e o que você disse me dá muito prazer. A partir daquele momento, Dedê se sentiu autorizada a defender Genaro em qualquer ocasião, mesmo quando Lila estava furiosa com ele. Genaro agora era um rapagão de 18 anos, com um rosto bonito como o do pai quando jovem, mas fisicamente mais atarracado e, sobretudo, de caráter intratável. Quanto a Dedê, que estava com 12 anos, ele nem lhe dava atenção, tinha outras coisas na cabeça. Mas ela nunca deixou de considerá-lo o exemplar humano mais espetacular que já havia aparecido na face da terra, e assim que podia, lhe rasgava elogios. Às vezes Lila estava de mau humor e não respondia a ela, mas noutras ocasiões ria, exclamava: Que nada, é um delinquente. Vocês 3 é que são excelentes, vão se tornar melhor que sua mãe. E Dedê, apesar de contente com o cumprimento, passava imediatamente a diminuir-se só para agradecer e engrandecer Genaro. Ela o adorava. Com frequência se postava na janela para vê-lo voltar da oficina e gritava assim que lhe aparecia: Oi, Rino. Se ele respondia oi, ela corria ao patamar para vê-lo subir as escadas e tentava engatar uma conversa do tipo: Você está cansado. O que houve com sua mão? Não sente calor com esse macacão? E coisas desse gênero. Poucas palavras dele eram suficientes para galvanizá-la. Quando por acaso recebia mais atenção que o normal, a fim de prolongar o contato, pegava a imã no colo e dizia: Vou levá-la aqui embaixo para ali a tia Lila. Assim ela brinca com Tina. Eu nem tinha tempo de lhe dar a permissão e ela já estava fora de casa. Nunca tão pouco espaço havia separado Lila de mim, nem mesmo quando éramos crianças. Meu piso era seu teto. 2 lances de escada em descida e me levavam até a casa dela. 2 em subida a traziam à minha. De manhã, de noite, escutava um som indistinto de suas conversas, os trinados de Tina, aos quais Lila respondia como se também trinasse. A tonalidade espessa de Enzo, que silencioso como era, no entanto, falava muito bem com a filha e, com frequência, entoava canções para ela. Eu especulava que os sinais de minha presença também chegavam a Lila. Quando ela estava no trabalho, quando minhas filhas maiores estavam na escola, quando na casa havia apenas Ima e Tina, que muitas vezes ficava comigo, inclusive para dormir, eu sentia o vazio de baixo e esperava ouvir os passos de Lila e Enzo voltando. As coisas logo seguiram um bom caminho. Dedê e Elsa cuidavam muito de Ima e levavam com elas para o pátio ou para a casa de Lila. Se eu precisasse viajar, Lila tomava conta das 3. Fazia anos que eu não tinha tanto tempo à disposição. Lia, revia seu meu livro. Estava à vontade sem Nino e sem angústia de perdê-lo. A relação com Pietro também melhorou. Ele veio mais vezes a Nápoles para ver as filhas, habituou-se definitivamente à palidez pobre do apartamento e ao sotaque napolitano, sobretudo de Elsa, com frequência ficava para dormir. Nessas ocasiões, mostrou-se gentil com Enzo e conversou muito com Lila, embora no passado Pietro tivesse emitido juízos decididamente negativos sobre ela. Me pareceu óbvio que ele tinha gostado e gosta em passar um tempo em sua companhia. Quanto a Lila, assim que ele ia embora, ela me falava a seu respeito com um entusiasmo que, em geral, não demonstrava por ninguém. Quantos livros deve ter estudado? Dizia séria. 50.000? 100.000?
Creio que vi em meu ex-marido a encarnação de suas fantasias infantis sobre pessoas que leem e escrevem por sabedoria, não por ofício. Você é excelente, me falou certa noite, mas ele tem um jeito de falar que realmente me agrada. Põe a escrita dentro da voz, mas não fala como um livro impresso. E eu falo? Perguntei de brincadeira. Um pouco. Ainda hoje? Sim. Se eu não tivesse aprendido a falar dessa maneira, nunca teriam tido consideração por mim fora daqui. Ele é como você, só que mais natural. Quando Gennaro era pequeno, embora eu ainda não conhecesse Pietro naquela época, pensava que deveria criá-lo para ser exatamente assim. Falou com frequência do filho, disse que devia ter dado mais a ele, mas não tinha tido tempo, nem constância e nem capacidade. Acusou-se de no início ter ensinado ao menino o pouco que podia e depois ter perdido a confiança e o abandonado. Certa noite passou do primeiro filho à segunda, sem interrupção. Tinha medo de que ao crescer, Tina também se estragasse. Eu elogiei muito a menina com sinceridade e ela me disse séria: Agora que você está aqui, precisa me ajudar a fazê-la crescer como suas filhas. Enzo também gostaria. Me pediu que eu falasse com você. Tudo bem. Você me ajuda, eu ajudo você. A escola não é o suficiente. Lembra do Oliviero? Comigo não bastou. Eram outros tempos. Não sei, dei o possível a Genaro, mas não deu certo. A culpa é do bairro. Ela me olhou séria e disse: Não acredito, mas já que você decidiu morar aqui com a gente, vamos mudar de bairro. Ou melhor, vamos mudar o bairro. Em poucos meses, nossas relações se tornaram muito estreitas. Criamos o hábito de sair juntas para as compras e, aos domingos, em vez de passar o tempo passeando entre as velhas bancas do estradão, nos impunhamos ir ao centro com Enzo para que nossas filhas tomassem um pouco de sol e ar fresco. Passeávamos pela Via Caracciolo e na Via Comunale, que carregava a Tina nos ombros e lhe fazia muitos mimos, até demais. Mas nunca se esquecia de minhas filhas. Comprava balões, docinhos, brincava com elas. Eu e Lila ficávamos atrás de propósito, conversávamos sobre tudo, mas não como na adolescência. Aquela época não voltaria mais. Ela me fazia perguntas sobre coisas que ouvira na televisão e eu respondia sem freios. Falava, sei lá, do pós-moderno, dos problemas do mundo editorial, das últimas novidades do feminismo, tudo o que me passava pela cabeça. E Lila ficava ouvindo atentamente. Gostava do ar admirado que fazia, gostava de frases do tipo: Quanta coisa você sabe, quanta coisa é capaz de pensar, mesmo nas vezes em que sentia zombeteira. Se a solicitava pedindo-lhe uma opinião, ela se retraía e resmungava: Não, não me faça dizer bobagens, fale você. Muitas vezes me indignava ou me indagava sobre nomes famosos para saber se os conhecia, e quando eu dizia que não, ela ficava mal. Também ficava mal, devo dizer, sempre que eu reduzia a dimensões ordinárias pessoas conhecidas com quem tive um contato. Então, concluiu certa manhã, essa gente não é o que parece ser. De jeito nenhum. Na maioria das vezes, são excelentes em seus trabalhos. Mas quanto ao resto, são ávidos, sentem prazer em fazer mal, estão do lado dos mais fortes e se encarniçam contra os fracos, formam bandos para combater outros bandos, tratam as mulheres como cadelinhas de passeio, assim que podem lhes dizem obscenidade e lhes metem a mão, exatamente como os nossos ONUs daqui. Você não está exagerando? Não, para produzir ideias não é preciso ser santo. De todo modo, os verdadeiros intelectuais são pouquíssimos. A massa dos cultos comenta por nada a vida, preguiçosamente ideias alheias. Investem suas melhores energias em exercícios de sadismo contra qualquer possível rival. Então por que você fica com eles? Respondi: Não estou com eles, estou aqui. Queria que ela me sentisse parte do mundo elevado e, no entanto, diferente. Ela mesma me impelia nessa direção. Divertia-se quando eu era sarcástica com os meus colegas, mas de todo modo queria que continuassem meus colegas. Às vezes eu sentia a impressão de que insistia para que ele confirmasse que eu de fato fazia parte daqueles que dizem às pessoas como estava a situação e como era certo pensar. Para ela, a opção de residir no bairro só era sensata se eu continuasse me colocando entre os que escreviam livros, colaboravam às revistas e jornais, apareciam de vez em quando na televisão. Queria que eu fosse sua amiga, sua vizinha de casa.
desde que mantivesse aquela aura. E eu a satisfazia. Seu consenso me dava confiança. Estava ao lado dela, passeando na via comunale com nossas filhas, e, no entanto, era decididamente diversa. Tinha uma vida de amplos horizontes. Sentia-me lisonjeada por me sentir uma mulher de grande experiência de ser comparada a ela, e sentia que ela também estava contente com o que eu era. Falava-lhe da França, da Alemanha e da Áustria, dos Estados Unidos, dos debates em que se participara aqui e ali, dos homens que recentemente, depois de Nino, apareceram em minha vida. Ela prestava atenção a cada palavra com meio sorriso, sem jamais falar de si. Nem mesmo o relato de minhas relações causou ou atiçou a sua vontade de se abrir comigo. Você está bem com Enzo? Perguntei a ela certa manhã. Bastante bem. E nunca tem interesse por algum outro? Não. Você gosta muito dele? Bastante. Não havia meio de tirar-lhe mais que isso. Era eu que falava de sexo e com frequência de modo explícito. Falação minha, silêncio dela. Contudo, não importava o assunto que tratássemos naquelas caminhadas, havia algo que se desprendia de seu próprio corpo e me envolvia. Me estimulava o cérebro como sempre acontecera, me ajudando a refletir. Talvez por isso eu a procurasse continuamente. Ela continuava emanando uma energia que dava ânimo, que consolidava o propósito, que de maneira irrefletida sugeria soluções. Era uma força que não atingia apenas a mim. Às vezes, me convidava para jantar com as meninas, e com mais frequência era eu quem a convidava, naturalmente com Enzo e Tina. Genaro não havia o que fazer, quase sempre estava fora e voltava à tarde da noite. Enzo, pude logo perceber, estava preocupado com o rapaz, enquanto Lila dizia: Ele já é grande, que faça o que achar melhor, mas sentia que falava assim para atenuar o nervosismo do companheiro. O tom era idêntico ao das nossas conversas. Enzo fazia sinal que sim, algo passava dela para ele como um fluido corroborante. Algo parecido ocorria nas ruas do bairro. Sair com ela para fazer compras não cansava de me surpreender. Ela se tornara uma autoridade. Era continuamente parada, puxavam de um lado com intimidade respeitosa, diziam-lhe palavras no ouvido e ela escutava sem reações. Tratavam-na assim pela fortuna que tivera em seu novo trabalho? Por que passava a ideia de alguém que podia de tudo? Ou porque a energia sempre emanara, agora que estava próxima dos 40 anos, lhe dava um ar de feiticeira que encantava e assustava. Não sei, mas com certeza eu me espantava que dessem mais atenção a ela do que a mim. Eu era uma escritora conhecida e a editora estava se esforçando para que, tendo em vista meu novo romance, se falasse de mim com frequência nos jornais. Acredito que muitos se perguntavam por que eu, que nos jornais parecia rica e famosa, tivesse vindo viver num apartamento miserável, situado numa área de crescente degradação. Talvez as primeiras a não entender fossem minhas filhas. Uma noite, Dedê voltou à moada da escola. Um velho estava fazendo xixi no nosso portão. E outra ocasião, Elsa chegou em casa assustadíssima. Hoje deram uma facada em alguém nos jardinzinhos. Naqueles casos, eu tinha medo. A parte de mim que havia tempos se retirara no bairro e se indignava, se preocupava com as meninas, dizia chega. Em casa, Dedê e Elsa falavam em bom italiano, mas às vezes as escutava da janela ou enquanto subiam as escadas e me dava conta de que principalmente Elsa recorria a um dialeto muito agressivo, não raro obsceno. Eu a censurava, ela fingia se arrepender, mas eu sabia que era preciso muita autodisciplina para resistir ao fascínio da má educação e a tantas outras tentações. Era possível que, enquanto eu me concentrava em fazer literatura, elas se perdessem? Para me acalmar, eu reiterava o limite temporal daquela permanência. Depois da publicação de meu livro, deixaria Nápoles definitivamente. Dizia e repetia a mim mesma, só precisava terminar a redação definitiva do romance. O livro estava seguramente se beneficiando de qualquer coisa que viesse do bairro, mas o trabalho só avançava tão bem porque eu estava sempre atenta a Lila, que continuara por inteiro dentro daquele ambiente. Sua voz, seu olhar, seus gestos, sua maldade e sua generosidade, o próprio dialeto estavam intimamente ligados ao nosso local de nascimento. Até Basic Side, apesar do nome exótico, parecia não uma espécie de meteorito caído do espaço, mas um efeito imprevisto da miséria, da violência, da degradação.
Portanto, absorver dela para dar veracidade à minha narrativa me parecia algo indispensável. Depois eu iria embora para sempre, pretendia me mudar para Milão. Bastava passear um pouco tempo no escritório dela para perceber o contexto em que se movia. Observava seu irmão, que agora estava evidentemente devorado pela droga. Olhava a Ada, que a cada dia era mais terrível, inimiga jurada de Marisa, que lhe tirara Stefano definitivamente. Olhava Afonso, em cujo rosto, em cujo modos, o feminino e o masculino rompiam continuamente as barreiras com efeitos que um dia me repeliam, noutro me comoviam e sempre me assustavam. Que muitas vezes estava com o olho roxo e a boca inchada por surras que levava quem sabe onde, quem sabe quando. Olhava a Carmen, que metida em seu uniforme azul de frentista, chamava Lila de lado e a consultava como um oráculo. Olhava Antônio, que circulava em torno dela com frases truncadas ou ficava num silêncio decoroso quando, em visita de cortesia, levava sua linda mulher alemã e os filhos. Enquanto isso, captava uma infinidade de boatos. Stefano Carraque está prestes a fechar a charcutaria. Não tem mais um centavo, precisa de dinheiro. Foi Pasquale Peluso quem sequestrou fulano, e se não foi ele, com certeza está envolvido nisso. O incêndio da fábrica de camisas foi o próprio Cicrano quem causou, para ferrar a seguradora. Fique de olho em Dedê, estão dando a crianças balas com drogas. Um pederasta tem rondado a escola fundamental e levado meninos com ele. Os Solares estão abrindo um nightclub no novo bairro, Mulheres e Drogas. A música vai ser tão alta que ninguém vai dormir. Pelo estradão, durante a noite, passam caminhões enormes transportando coisas que podem nos destruir mais que a bomba atômica. Genaro começou a frequentar gente ruim, e eu, se ele continuar assim, não vou conseguir nem acordar para trabalhar. A pessoa que encontraram assassinada na entrada do túnel parecia uma mulher, mas era um homem. Tinha tanto sangue no corpo que escorreu até a bomba de gasolina. Observava e ouvia, inclinando-me da borda daquilo que Lila imaginávamos nos tornar na infância e o que de fato me tornara, a autora de um livro substancioso que eu estava limando, ou às vezes reescrevendo, e que logo seria lançado. Na primeira versão, pensava, coloquei dialeto demais, e cancelava, refazia. Depois achava que tinha posto muito pouco e tornava a acrescentar. Estava no bairro, mas pretendia e protegida naquele papel, dentro da encenação. O trabalho ambicioso justificava minha presença naquele lugar, e enquanto me dedicava a ele, davam sentido à luz doentia dos cômodos, às vozes debochadas da rua, aos riscos que as meninas corriam, ao tráfego no estradão que levantava poeira no tempo bom e água em lama quando chovia, ao enxame de clientes de Lila, chefetes de periferia, grandes carros de luxo, roupas de uma riqueza vulgar, corpos pesados que se moviam com todos, ora propotentes, ora rastejantes. Certa vez em que eu aguardava Lila na sede Basic Site, com Ima e Tina, tudo me pareceu mais claro. Lila desenvolvia um trabalho novo, mas totalmente imersa em nosso velho mundo. Escutei-a gritando da maneira mais vulgar com uma cliente por questão de dinheiro. Fiquei abalada. Aonde tinha ido parar a mulher que emanava autoridade com cortesia? Enzo acudiu e o homem, um tipo de seus 60 anos, pequeno, mas uma pança enorme, foi embora praguejando. Depois falei para ela. Quem você é realmente? Em que sentido? Se não quer falar, pode deixar. Não, vamos falar, mas se explique melhor. Quero dizer, num ambiente como este, com a gente, com quem deves tratar, como você se comporta? Fico atenta, como todo mundo. Só isso? Bem, fico atenta e mexo meus pauzinhos para que tudo saia como eu quero. A gente sempre se comportou assim, não é? Sim, mas agora temos responsabilidades, tanto em relação a nós quanto a nossos filhos. Você não disse que precisamos mudar o bairro? E, na minha opinião, o que é preciso fazer para mudá-lo? Recorrer à lei. Eu mesma me espantei com o que estava dizendo. Fiz um discurso em que me descobri, para minha surpresa, ainda mais legalista do que meu ex-marido, e por muitos aspectos, mais do que Nino. Lila respondeu gozadora. A lei funciona quando se lida com gente que basta você falar lei e todos ficam alerta. Mas aqui você sabe como é. E então? Então, se as pessoas não têm medo da lei, você deve meter medo nelas. Trabalhamos muito, aliás, muitíssimo, para aquele imbecil que você viu antes.
mas ele não quer pagar, diz que não tem dinheiro. Eu o ameacei e disse: vou entrar na justiça. E ele respondeu: entre, estou me lixando para a justiça. Mas você vai processá-lo? Ela riu. Assim, nunca mais vou ver a cor do dinheiro. Tempos atrás, um contador nos roubou milhões. Nós o demitimos e denunciamos, mas a justiça não moveu uma palha. E aí? Aí me cansei de esperar e falei com o Antônio. O dinheiro voltou rapidinho. E esse outro também vai voltar sem processo, sem advogados e sem juízes. Então o Antônio fazia trabalhos daquele tipo para a Lila, não remunerado, mas por amizade, por estima pessoal. Ou talvez, sei lá, ela o pedisse emprestado e Michele, de quem Antônio dependia, e Michele, que concordava com tudo que Lila pedia, o emprestava. Mas é verdade que Michele se satisfazia todas as vontades dela? Se isso com certeza ocorria antes de minha mudança para o bairro, agora não era tão claro se as coisas continuavam assim. Primeiro notei alguns sinais incongruentes. Lila não pronunciava mais o nome de Michele de forma arrogante, mas com evidente incômodo e preocupação. Além disso, ele aparecia cada vez mais raramente na Basicside. Percebi pela primeira vez que algo havia mudado na festa de casamento de Marcelo e Elisa, que foi luxuosíssima. Durante toda a recepção, Marcelo se manteve ao lado do irmão. Várias vezes cochichou em seu ouvido, riram juntos, pôs o braço em seus ombros. Quanto a Michele, parecia ressuscitado. Voltou a fazer os discursos de antigamente, longos, empolados, enquanto ao lado sentavam disciplinadamente, quase como se tivessem passado uma borracha de como ele os haviam tratado. Guilhola, agora extraordinariamente gorda, e os filhos. Fiquei espantada como a vulgaridade ainda provinciava na época do casamento de Lila. Tinha quase se modernizado. Tornara-se uma vulgaridade metropolitana, e a própria Lila se adequara a ela, nas maneiras, na linguagem, nas roupas. Enfim, não havia nada destoante, exceto eu e minhas filhas, que, como nossa sobriedade, estávamos totalmente fora de lugar naquele triunfo de cores excessivas, risadas excessivas e luxos excessivos. Talvez tenha sido por isso que o ataque de raiva de Michele pareceu particularmente alarmante. Ele estava fazendo o discurso em homenagem aos noivos quando a pequena Tina passou a se queixar de algo que Emma lhe tirara, estrelando no meio do salão. Ele falava, Tina gritava. Então Michele interrompeu de repente e gritou com os olhos se alucinando. Lila, caralho, quer mandar esta criatura calar a boca? Assim, exatamente com estas palavras. Lila o olhou fixo por um longo segundo. Não falou, não se moveu, apenas apoiou lentamente uma mão na mão de Enzo, que estava sentado ao seu lado. Eu deixei às pressas meu lugar na mesa e levei as duas meninas para fora. O episódio mobilizou a noiva, quer dizer, minha irmã. Ao final do discurso, depois de ouvir o barulho dos aplausos, lá veio ela me encontrar com seu lujosíssimo vestido e disse alegre: meu cunhado voltou a ser quem era, e acrescentou: mas não se deve tratar as crianças assim. Então pegou Ima e Tina nos braços e, rindo e brincando, voltou ao salão com as duas meninas. Eu a acompanhei perplexa. Num primeiro momento, pensei que ela também tivesse voltado a ser o que era. De fato, Elisa mudou muito depois do casamento, como se o que piorava até então fosse a ausência do vínculo matrimonial. Tornou-se uma mãe calma, uma esposa pacata e, ao mesmo tempo, firme, e suspendeu toda a hostilidade em relação a mim. Agora, quando eu ia à casa dela com minhas filhas e muitas vezes com Tina, ela me acolhia com gentileza e era afetuosa com as meninas. Marcelo, quando eu encontrava, também era amável. Me chamava de cunhada e que escreve romances. Desembuchava suas palavras cordiais e desaparecia. A casa agora estava sempre em perfeita ordem e Elisa e Silvio nos recebiam como vestidos para festas. Mas minha irmãzinha pequena, logo me dei conta, desaparecera definitivamente. O casamento havia inaugurado uma senhora Solara toda fingida, nenhuma palavra confidencial, apenas um tom benévolo com um sorriso nos lábios inteiramente copiado do marido. Eu me esforçava para ser afetuosa, com ela e sobretudo com seu sobrinho. Mas Silvio não me era simpático, se parecia demais com Marcelo, e Elisa deve ter notado. Certa tarde, ela voltou a ser hostil por uns minutos. Me disse: você gosta mais da filha de Lila do que de meu filho. Jurei que não. Abracei o menino, enchi de beijos.
Mas ela sacudiu a cabeça e sibilou. Além disso, você veio morar ao lado de Lila e não perto de mim ou de papai. Ou seja, continuava implicando comigo e agora também com nossos irmãos. Creio que os acusava de terem sido ingratos. Viviam e trabalhavam em Baiano e nunca mais tinham ligado nem mesmo para Marcelo, que fora tão generoso com eles. Os laços familiares, disse Elisa, a gente pensa que são fortes, mas não são. Falou como se enunciasse um princípio universal e então acrescentou: para evitar que se rompam, é preciso vontade, assim como fez meu marido. Michele estava abestalhado, mas Marcelo o fez voltar ao que era. Viu que belo discurso ele fez em meu casamento? A nova lucidez de Michele foi marcada não só pelo retorno ao palavreado florido, mas também pela ausência entre os convidados de uma pessoa que, naquele período de crise, com certeza estivera bem próxima. Afonso. O fato de não ter sido convidado foi, para meu ex-colega de escola, um enorme sofrimento. Por dias e dias, só fez se lamentar, perguntando-se aos gritos o que podia ter feito de errado ao Solara. Trabalhei para eles tantos anos, dizia, e nem me convidaram. Depois aconteceu um fato que causou comoção. Uma noite ele veio jantar em minha casa com Lila e Enzo. Estava muito deprimido, mas ele, que nunca se vestira de mulher em minha presença, senão naquela vez em que comprava uma roupa de gestante na loja da Via Chaya, chegou em trajes femininos, deixando de queixo caído sobretudo Dedê e Elsa. Foi agressivo durante toda a noite e bebeu muito. Perguntava obsessivamente a Lila: estou engordando? Estou ficando feio? Não me pareço mais com você? E a Enzo: quem é mais bonita, eu ou ela? A certa altura, se queixou de que estava uma prisão de ventre, que sentia uma dor danada daquilo, que, virando-se para as meninas, chamou de bundinha. E passou a exigir que eu desse uma olhada para entender o que ele tinha. Olhe minha bundinha, dizia rindo debochado, e Dedê fixava perplexa, enquanto Elsa tentava sufocar uma risada. Enzo e Lila precisavam levá-lo embora às pressas. Mas Afonso não se acalmou. No dia seguinte, sem maquiagem, em roupas masculinas, olhos vermelhos de choro, saiu da Besquissate dizendo que ia tomar um café no Bar Solara. Na entrada, cruzou com Michele. Não se sabe o que se disseram. Em poucos minutos, Michele começou a espancá-lo com socos e pontapés. Então pegou a barra de ferro que servia para puxar a porta e o golpeou com método, demoradamente. Afonso voltou ao escritório em frangalhos e não parava de repetir: foi culpa minha, não consegui me controlar. Controlar em que sentido ninguém soube. O fato é que desde então ele piorou ainda mais e Lila me pareceu preocupada. Por dias tentou sem excesso acalmar Enzo, que não suportava a violência dos fortes contra os fracos e queria ir até Michele para ver se ele conseguia dar nele as mesmas porradas que tinha dado em Afonso. Do meu apartamento eu escutava Lila, que dizia: pare com isso, você está assustando Tina. Depois veio janeiro, e meu livro já estava bem nutrido dos ecos de tantos fatos miúdos do bairro. Fui tomada de grande angústia. Quando estava relendo a prova final, perguntei timidamente a Lila se ela teria a paciência de relê-lo. Mudou muito. Mas ela disse de jeito nenhum. Não li nem mesmo o último que você publicou, disse. Não tenho competência nessas coisas. Me senti sozinha, à mercê de minhas próprias páginas, e fiquei tentada até ligar para Nino e perguntar se ele me faria o favor de lê-lo. Depois me dei conta de que, mesmo conhecendo meu endereço e número de telefone, ele nunca mais deu notícias. Tinha ignorado em todos aqueles meses tanto a mim quanto a filha. Então renunciei a isso. O texto deixou para trás o último estágio da privacidade e da provisoriedade e desapareceu. Separar-me dele me assustou. Agora só o reencontraria em sua forma definitiva e toda palavra seria irremediável. Telefonaram da assessoria de imprensa. Gina me disse: o pessoal da Panorama leu as provas e ficou muito interessado. Vou mandar um fotógrafo. Imediatamente senti falta da casa da Viataço. Era um apartamento elegante. Pensei: não quero ser fotografada de novo na entrada do túnel, muito menos neste apartamento esquálido, nem nos jardinzinhos, entre as seringas dos drogados. Não sou mais a garotinha de 15 anos atrás. Esse é o meu terceiro livro. Desejo ser tratada como deve. Mas Gina insistiu. O livro precisa ser bem divulgado. Disse a ela: passe meu número ao fotógrafo. Queria pelo menos ser avisada a tempo, cuidar de minha aparência, adiar um encontro se não me sentisse em boa forma.
Naqueles dias me esforcei para manter a casa em ordem, mas ninguém telefonou. Concluí que já havia muitas fotos minhas circulando e que a Panorama tinha renunciado aos ensaios fotográficos. Mas numa manhã, quando Dedê e Elza estavam na escola e eu descabelada, de jeans e malha puída, sentada no assoalho brincando com Ima e Tina, bateram na porta. As duas meninas juntavam as peças espalhadas que serviam para construir um castelo, e eu as estava ajudando. Havia algumas semanas eu tinha a impressão de que a distância entre minha filha e a filha de Lila tinha sido definitivamente superada. As duas colaboravam na construção com firmeza de gestos, e se Tina demonstrava mais brilho e me fazia perguntas muito vezes surpreendentes, no italiano límpido, sempre bem escandino, Ima era mais decidida, talvez mais disciplinada, e sua única desvantagem era uma língua contraída, que todos muitas vezes recorríamos à sua amiguinha para entender. Como demorei para acabar de responder a não sei que pergunta de Tina, tocaram a campainha de novo, mais insistente. Fui abrir e me vi diante de uma bela mulher de seus 30 anos, cheia de cachos louros, com um longo e impermeável azul. Era a fotógrafa. Era de Milão e muito expansiva. Nada do que vestia era de pouco preço. Perdi seu número, disse, mas é melhor assim. Quanto menos você espera ser fotografada, mais as fotos ficam boas. Olhou ao redor. Que dificuldade chegar até aqui. Que lugarzinho infame. Mas é disso mesmo que precisamos. São suas essas duas bonequinhas? Tina sorriu para ela. Ima não. Mas era óbvio que ambas a consideravam uma espécie de fada. Apresentei as duas. Ima é minha filha e Tina é filha de uma amiga. Mas já enquanto eu falava, a fotógrafa começou a circular à minha volta, tirando fotos continuamente, com máquinas diferentes e todo um arsenal de aparelhos. Preciso me arrumar um pouco, tentei dizer. Nada disso, você está ótima assim. Me levou a cada canto da casa, à cozinha, ao quarto das meninas, ao meu quarto, até diante do espelho do banheiro. Você tem seu livro? Não, ainda não saiu. É um exemplar do último que escreveu? Tenho. Pegue e coloque aqui. Faça de conta que está lendo. Obedeci atordoada. Tina, por sua vez, pegou um livro e assumiu minha pose, dizendo a Ima: Tire minha foto. A coisa entusiasmou a fotógrafa, que me disse: Sente no chão com as meninas. Fez muitos disparos. Tina e Ima ficaram felizes. A mulher exclamou: Agora vamos fazer uma só com sua filha. Fiz o gesto de aproximar Ima de mim, mas ela falou: Não, a outra. Tem uma carinha fantástica. Fiquei ao lado de Tina. Ela fez uma quantidade interminável de fotos. Ima se entristeceu. Eu também, ela disse. Alarguei os braços e gritei para ela: Sim, venha com a mamãe. A manhã passou voando. A mulher de impermeável azul nos arrastou para fora de casa, mas um tanto tensa. Perguntou mais duas vezes: Será que podem me roubar o equipamento? Depois se entusiasmou, quis fotografar cada ângulo miserável do bairro, me fez sentar num banco escangalhado contra o muro descascado, ao lado do velho mictório. Eu dizia a Emma e a Tina: Fiquem aqui paradas, não se mexam porque os carros estão passando, olha lá. Elas estavam de mãos dadas, uma loura e uma morena, a mesma estatura, e esperavam. Lila voltou na hora do jantar e subiu até meu apartamento para buscar a filha. Tina não lhe deu tempo de entrar em casa e contou tudo. Veio aqui uma senhora belíssima. Mais bela do que eu? Sim. Mais bela até que a tia Lenúcia? Não. Então a mais bela de todas é tia Helena. Não, sou eu. Você? Que bobagem é essa? É verdade, mamãe. E o que essa senhora fez? Fotografias. De quem? De mim. Só de você? Sim. Mentirosa. Ima, vem aqui. Me diga o que vocês fizeram. Esperei que a Panorama saísse. Agora eu estava contente. A assessoria de imprensa estava fazendo um ótimo serviço. Me senti orgulhosa de ser o centro de um ensaio fotográfico. Mas passou uma semana e o ensaio não saiu. Passaram 15 dias e nada. Estávamos no final de março. O livro já estava nas livrarias e ainda nada. Me envolvi com outras coisas, uma entrevista para o rádio, outra para o matino. A certa altura, precisei ir a Milão para o lançamento do livro. Foi na mesma livraria de 15 anos antes, apresentado pelo mesmo professor de então. Adele não apareceu, nem Maria Rosa, mas o público foi mais numeroso do que da outra vez.
O professor falou do livro sem muito entusiasmo, mas positivamente, e alguns dos presentes, havia sobretudo mulheres, interviram entusiasmados com a complexidade e a complexa humanidade da protagonista. Enfim, um ritual de que eu já conhecia bem. Viajei na manhã seguinte e voltei a Nápoles exausta. Lembro que estava indo para casa arrastando a mala, quando um carro se aproximou de mim no estradão. Era Michele ao volante, com Marcelo ao lado. Recordei o episódio em que os dois Solara tentaram me puxar para dentro do carro deles. Tinha feito isso com Ada, e Lila me defendera. Eu levava no pulso, assim como agora, o bracelete de minha mãe, e sendo os objetos impassíveis por natureza, me retraí instintivamente para protegê-lo. Mas Marcelo olhou fixo para a frente, sem me cumprimentar, sem sequer me dizer a frase habitual e amigável: Olha a cunhadinha que escreve romances. Quem falou foi Michele, e ele estava furioso. Helena, que merda você escreveu nesse seu livro? Infâmia sobre o lugar onde nasceu? Infâmia sobre minha família? Infâmia sobre quem o viu crescer? A admira e gosta de você? Infâmia sobre a nossa maravilhosa cidade? Virou-se, pegou o banco de trás um exemplar da Panorama, saído do forno, e o estendeu a mim pela janela do carro. Você gosta de contar besteiras? Olhei. A revista semanal estava aberta na página referente a mim. Havia uma grande foto colorida em que eu e Tina estávamos sentadas no assoalho da casa. A legenda logo me chamou a atenção e dizia: Helena Greco com a filha, Tina. No momento, pensei que o problema fosse aquela legenda e não entendi por que Michele estava tão furioso e respondi perplexa. Eles erraram. Mas ele se saiu com uma frase gritada ainda mais incompreensível. Não foram eles que erraram, mas vocês duas. Vocês quem? Não sei o que você está falando. Naquele ponto, Marcelo se intrometeu e disse aborrecido: Deixe para lá, Michele. Lina e manipula e ela nem se dá conta. Partiu, cantando pneu e me deixou na calçada, com a revista na mão. Fiquei petrificada, a mala ao lado. Li o artigo, 4 páginas com fotos dos lugares mais feios do bairro. A única que eu aparecia era aquela com Tina, uma foto linda, na qual ao fundo, esquálido do apartamento, conferia às nossas duas figuras uma particular elegância. Quem escrevia não resenhava meu livro e não falava dele como de romance, mas o usava para narrar o que chamava de feudo dos irmãos Solara, território definido como de fronteira, talvez ligado à nova camorra organizada, talvez não. De Marcelo se falava pouco, o mais citado era Michele, a quem se atribuía empreendedorismo, falta de escrúpulos e disposição a saltar de um palanque político a outro, segundo a lógica dos negócios. Que negócios? A Panorama apresentava uma lista deles, misturando os legais aos ilegais. O bar, confeitaria, os curtumes, as sapatarias, os mini-mercados, os nightclubs, a agiotagem, o velho contrabando de cigarros, a receptação, a droga, as interferências nas obras e depois o terremoto. Suei frio. O que é que eu tinha feito? Como pude ser tão imprudente? Em Florença, eu tinha inventado uma trama baseada em fatos de minha infância e adolescência, com a insensatez de que vinha de um lugar da distância. Vista de lá, Nápoles era quase um lugar da infância, uma cidade como aquelas dos filmes, as quais, embora as ruas e edifícios sejam reais, servem apenas de cenário para fábulas românticas e violentas. Depois, quando me mudei e passei a ver Lila todos os dias, fui tomada por uma ânsia de realidade e, mesmo evitando nomeá-lo, acabei narrando o bairro. Mas devo ter exagerado, e a relação entre verdade e ficção devia ter se desequilibrado. Agora toda a rua, todo o prédio se tornara reconhecível, e talvez até as pessoas, até as violências. As fotos eram a prova de que minhas páginas continham de fato, identificavam a área de maneira definitiva, e o bairro deixava de ser, como sempre fora para mim enquanto escrevia, uma invenção. O autor do artigo refazia a história do local e mencionava até os assassinatos de Dom Aquile Carraque e de Manuela Solara. Aliás, se demorava sobretudo neste último conjecturando que podia ser a ponta visível de um conflito entre famílias camorristas ou uma exceção recomendada pelo perigoso terrorista Pasquale Peluso, nascido e crescido no bairro, ex-pedreiro e ex-secretário da seção local do Partido Comunista. Mas eu não tinha contado nada sobre Pasquale, não tinha contado nada sobre Dom Aquilio Manuela Solara. Os Carraque, os Solara tinham sido para mim apenas formas, vozes capazes de alimentar,
com a cadência dialetal, a gestualidade, a tonalidade às vezes violenta, um dispositivo totalmente fantasioso. Não queria me meter em suas histórias reais, não tinha nada a ver com o feudo dos irmãos Solara. Eu tinha escrito um romance. Fui para a casa de Lila num estado de grande agitação. As meninas estavam com ela. Você já voltou? Perguntou Elsa, que se sentia mais livre quando eu não estava. E Dedê me fez um gesto distraído, murmurando com falsa seriedade. Um minuto só, mamãe. Estou terminando as tarefas e já lhe dou um abraço. A única a demonstrar entusiasmo foi Ima, que grudou os lábios em meu rosto e me beijou demoradamente, sem desgrudar. Tina quis fazer o mesmo, mas eu estava com a cabeça em outras coisas, dei pouquíssima atenção a elas e mostrei a panorama imediatamente a Lila. Falei do Solara sufocando de ansiedade e disse: Eles ficaram furiosos, Lila. Ele leu o artigo com calma e só fez um comentário pelas fotos. E exclamei: Vou mandar uma carta, vou protestar. Querem fazer uma reportagem sobre Nápoles, pois façam, sei lá, sobre o sequestro de Cirilo, sobre os mortos da Camorra, sobre quem quiserem, mas não venham usar meu livro de qualquer jeito. E por quê? Porque é literatura, não um relato de fatos reais. Pelo que me lembro, era assim. Olhei bem para ela, insegura. O que você está dizendo? Eu lhe disse que não gostava do livro. As coisas devem ser contadas ou não. Você ficava no meio do caminho. Ué, era um romance. Um pouco romance, um pouco não. Não repliquei, a ansiedade cresceu. Agora já não sabia se estava mais incomodada pela reação do Solara ou por ela ter reafirmado tranquilamente seu julgamento negativo de anos atrás. Quase sem as ver, olhei Dedê e Elsa, que tinha se apropriado da revista. Ima perguntou a Elsa: Onde eu estou? Você não está, porque Tina é bonita e você é feia, respondeu a irmã. Então Ima recorreu a Dedê para saber se era verdade. E Dedê, depois de ter lido a legenda do panorama duas vezes em voz alta, tentou convencê-la de que, como ela se chamava Sarratori e não Airota, não era de fato minha filha. Nessa altura não aguentei mais, estava cansada, exasperada. Gritei: Chega, vamos para nossa casa. As três protestaram, apoiadas por Tina e sobretudo por Lila, que insistiu querendo que ficássemos para o jantar. Fiquei. Lila tentou me acalmar, tentou até me fazer esquecer de que tinha novamente falado mal de meu livro. Começou um dialeto e depois desandou a falar naquele seu italiano das grandes ocasiões, que nunca deixava de me surpreender. Citou a experiência do terremoto. Em mais de 2 anos nunca o tinha feito, a não ser se lamentar como a cidade tinha piorado. Disse que desde então estava sempre atenta a não se esquecer de que somos seres muito complexos, cheios de física, astrofísica, biologia, religião, alma, burguesia, proletariado, capital, trabalho, lucro, política. Inúmeras frases harmônicas, inumeráveis frases desarmônicas, o caos de dentro e o caos de fora. Por isso, se acalme, exclamou rindo. Você quer que o Solara seja um quê? Seu romance foi lançado, você o escreveu, reescreveu. Estar aqui, evidentemente, lhe serviu para torná-lo mais verdadeiro, mas agora ele está lá fora e você não pode retomá-lo. Os Solara se enfureceram? Paciência. Michele a ameaçou? E daí? Pode haver um novo terremoto a qualquer momento, e bem mais forte. Ou todo o universo pode desabar. Então o que é Michele Solara? Nada. E Marcelo também é nada. Aqueles dois são apenas carne que jorra e demanda por dinheiro e ameaças. Suspirou e disse em voz baixa: Os Solares serão sempre animais perigosos, Helena. Não há o que fazer. Um deles eu tinha domesticado, mas o irmão tratou de torná-lo feroz de novo. Viu quanta porrada Michele deu em Afonso? Eram porradas que ele queria dar em mim e não tem coragem. E também essa raiva pelo seu livro, pelo artigo do Panorama, pelas fotos, é tudo raiva contra mim. Então pode se lixar para eles, assim como eu. Você os fez sair da imprensa, e isso os solares não podem tolerar. Faz mal aos negócios e aos negociatas. Mas a gente gosta, não é? Precisamos nos preocupar com o quê? Fiquei ouvindo. Quando ela falava assim, com algumas passagens pretensiosas, sempre me via a suspeita de que ela continuava devorando livros, como fazia na infância, mas por razões incompreensíveis me escondia esse fato. Na casa dela não se via um só livro, apenas versículos hipertécnicos relacionados ao trabalho. Queria apresentar-se como uma pessoa sem nenhuma instrução. No entanto, de repente,
Lá estava ela falando de biologia, de psicologia, de como os seres humanos são complicados. Por que fazia isso comigo? Eu não sabia, mas precisava de apoio e confiei mesmo assim. No fim das contas, Lila conseguiu me acalmar. Reli o artigo e gostei. Examinei as fotos. O bairro era feio, mas Tina e eu estávamos bonitas. Fomos cozinhar os preparativos e me ajudaram a refletir. Concluí que o artigo e as fotos ajudariam o livro e que o texto de Florença, robustecido em Nápoles, no apartamento que ficava acima do dela, tinha realmente melhorado. Sim, disse a ela, que os solares se fodam. Então relaxei, tornei a ser afetuosa com as meninas. Antes do jantar, após quem sabe que confabulações, Ima se aproximou de mim, seguida de perto por Tina. Falou com sua linguagem feita de palavras bem pronunciadas e palavras no limite do compreensível. Mamãe, Tina quer saber se sua filha sou eu ou ela. E você quer saber? Perguntei de volta. Seus olhos brilharam. Quero. Lila disse: somos mães das duas e amamos vocês. Quando Enzo voltou ao trabalho, entusiasmou-se com a foto da filha. No dia seguinte, comprou 2 exemplares do panorama e fixou em seu escritório tanto a imagem por inteiro quanto um detalhe que isolava sua menina. Naturalmente, eliminou a legenda equivocada. Hoje, enquanto escrevo, me envergonho de como a sorte me favoreceu continuamente. O livro logo despertou interesse. Havia os que se entusiasmavam com o prazer que sentia ao lê-lo. Havia os que elogiavam a habilidade com que a protagonista tinha sido tratada. Havia os que falavam de um realismo brutal. Havia quem exaltava a minha fantasia barroca. Havia quem admirava a narração do feminino, macia e acolhedora. Enfim, choveram fórmulas todas positivas, mas frequentemente em nítido contraste entre si, como se resenhistas não tivessem lido o livro que se encontrava nas livrarias, mas cada um houvesse evocado um livro fantasma fabricado com seus próprios pré-julgamentos. Depois do artigo do Panorama, somente um ponto de todos estiveram de acordo. O romance era absolutamente estranho ao mundo costumeiro de narrar Nápoles. Quando chegaram os exemplares a que eu tinha direito por contrato, estava tão contente que decidi dar um a Lila. Nunca fizera isso com os livros anteriores, e dava por certo que, pelo menos no momento, ela nem folhearia o volume. Mas a sentia próxima, a única pessoa com quem eu podia contar de verdade e queria demonstrar minha gratidão. Não reagiu bem. Evidentemente, naquele dia estava muito ocupada, imersa em suas maneiras e sempre briguentas em relação aos conflitos do bairro, queria as relações e eleições do próximo 26 de junho. Ou algo a havia contrariado, não sei. O fato é que eu lhe estendi o volume e ela nem tocou nele. Disse que eu não devia desperdiçar meus exemplares. Fiquei mal, e foi Enzo quem me tirou de embaraço. Dê a mim, balbuciou. Nunca tive a paixão da leitura, mas vou guardá-lo para a Tina. Assim ela vai lê-lo quando for grande. E quis que eu fizesse uma dedicatória para a menina. Lembro que escrevi um tanto incomodada. A Tina, que fará melhor que todos nós. Depois li a dedicatória em voz alta e Lila exclamou: não é preciso muito para fazer melhor que eu. Espero que faça bem mais. Palavras inúteis, sem motivo. Eu tinha descrito melhor que todos nós, e ela reduzira a melhor que eu. Enzo e eu deixamos para lá. Ela pôs o livro numa prateleira entre os manuais de computação e falamos dos convites que eu vinha recebendo, das viagens que precisaria fazer.